E agora a gente vai para o último módulo do nosso curso, que é o módulo Hora de Emergir. Nesse momento a gente vai colocar a mão na massa, a gente vai praticar, né, todos os conceitos que aprendemos até aqui. Porque é muito importante que a gente coloque em prática, faça alguns exercícios, crie alguns exercícios, se desafie para que a gente consiga estar praticando e, consequentemente, melhorando cada vez mais. E aí, o primeiro projeto que a gente vai fazer é um projeto simples de uma calculadora. E nós temos o passo a passo de como a gente tem que fazer esse projeto. Em primeiro lugar, a gente vai precisar capturar o número que o usuário digitou, primeiro número. Em segundo lugar, a gente vai capturar o tipo de operação que o usuário vai escolher. Então ele pode escolher entre uma soma, uma subtração, uma multiplicação ou até mesmo uma divisão. E aí, posteriormente a isso, o usuário vai digitar o segundo número. É basicamente o fluxo que nós fazemos em uma calculadora, né? Depois a gente precisa fazer o cálculo dessa operação e fazer a impressão do resultado em tela. Se você pensar em uma calculadora, é basicamente esse todo o fluxo que acontece. Primeiro a gente digita um número, depois a gente digita a operação que a gente quer fazer, um outro número, calcula essa operação e aí o resultado aparece pra gente aí em tela, e é basicamente isso que a gente vai fazer nessa aula. Então aqui eu já tô com o projeto criado, tá? Então o nosso Olá Mundo aqui, um templatezinho. Eu chamei esse projeto de Calculator. Então, primeira coisa que a gente vai fazer, né? Sempre vamos voltar aqui para lembrar o que nós temos que fazer, é digitar o primeiro número. Então, para digitar o primeiro número, nós temos que vir aqui e pedir para que o usuário faça isso, correto? Então nós temos aqui o seguinte: digite o primeiro número. E aí, nesse momento, o usuário vai digitar o primeiro número aqui. Nós vamos capturar esse primeiro número. E aí, aqui a gente vai fazer o seguinte, né? Vamos utilizar aqui um float. Vamos chamar essa variável nossa de number1, beleza? E aqui nós vamos colocar o nosso number1. Próximo momento, a gente vai pedir aqui para o usuário digitar a operação. Então vamos aproveitar aqui o nosso printf e visualizar aqui, né? Só para ver se a gente está indo na mesma linha de raciocínio mesmo. Digitar o tipo da operação. Então vamos colocar uma mensagem amigável aqui, né? Escolha a operação. E aí vamos mostrar para o usuário quais são as possibilidades que ele pode escolher aqui, né, nessa etapa, tá? Beleza. E aí, para capturar a nossa operação, a gente vai criar uma variável aqui. Nós vamos colocar aqui a nossa operação. Então, operation, só para a gente capturar aqui essa opção, né? Lembrando que para a gente fazer isso, como a gente está tratando com char aqui, né? A gente já está digitando alguma coisa antes com scanf. Vamos ter um get char aqui só para ele realmente parar e nós conseguirmos aqui capturar essa escolha do usuário aqui da operação. Beleza? Então aqui nós já temos o primeiro número, a operação que o usuário vai escolher, e aí a gente vai pedir para o usuário digitar mais um número, tá? Então esse é o fluxo. Digite o segundo número. E é claro que a gente vai ter que colocar um number2 aqui, né? Criar uma outra variável. Eu vou criar aqui ao lado mesmo. Inclusive, se você parar para pensar, a gente vai ter que fazer um cálculo com esses dois números. Então eu vou criar aqui um result, que vai ser o nosso, onde ele vai armazenar o nosso cálculo. Agora, a gente precisa de alguma estrutura de controle condicional aqui que vai garantir qual que é a operação que o usuário escolheu. Como aqui nós temos muitas opções, não é só dois caminhos, digamos assim, então nós temos 4 possibilidades, vamos usar um switch case. Então a gente vai colocar um switch aqui e aí a gente vai colocar a operação, né? O switch, ele vai ser feito em cima da variável de operação. E aí nós temos algumas possibilidades. O primeiro caso é se o usuário escolher aqui mais, né? Então essa é a primeira possibilidade. E aí o que a gente poderia fazer aqui nesse caso é o seguinte, né? Result é igual a number1 mais number2. Beleza? Ok, legal. Aí a gente replicaria tudo isso aqui para facilitar o nosso processo. Então aqui, caso menos, deixa eu até retirar esse cara aqui, mais, menos. Então também tem a opção de multiplicação. E aí também a gente pode fazer aqui a divisão. E é claro, né, que tem um caso que é o default, quando nenhum desses casos são atendidos, a gente pode fazer assim, um printf, né, digitar aqui operação inválida e aí, né, um /n, aqui também, né, só pra gente separar isso e dar um return 0.
aquela questão do early return que nós aprendemos na aula de estrutura incondicional. Nesse caso, ele vai simplesmente terminar a execução do nosso programa, certo? Na aula anterior também a gente aprendeu sobre funções, inclusive a gente criou uma função de soma. Vamos repetir esse processo. Vamos separar uma função aqui para a gente criar o nosso código de soma, né, no caso. E aqui a gente vai precisar receber um number1 e um number2. Então number2, e aí a gente vai fazer um return de number1 mais number2, beleza? Ok, legal. Então aqui, ao invés agora da gente falar que o result, ele recebe a soma dos dois números, a gente vai falar que ele vai receber o resultado aqui da nossa função. Então a gente vai passar o number1, vamos passar aqui um number2. Lembrando que esses argumentos em que a gente está passando aqui, eles não precisam ter o mesmo nome daqui. Por exemplo, na aula de funções, eu coloquei simplesmente números aqui, né? E aqui no caso eu tô passando duas variáveis que coincidentemente elas possuem o mesmo nome aqui e os argumentos, beleza? Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou criar uma função para cada operação que existir. Então eu vou até copiar aqui para facilitar, porque as nossas funções nesse caso, elas vão ter basicamente a mesma estrutura, né? Elas vão receber dois números, o que vai mudar vai ser aqui o sinal. Então ao invés aqui, né, na subtração da gente somar, a gente vai obviamente subtrair aqui o valor que o usuário digitar. E aqui vamos colocar um subtraction, vamos colocar completo para ficar legal. Mesma coisa aqui, a gente tem a multiplication. Então multiplicação na programação é o asterisco, beleza? Vamos copiar aqui. E aí a divisão também, a mesma coisa, só que a gente vai retornar com um número dividido pelo outro. Tá? Então nós já temos todas as funções criadas. O primeiro caso vai receber a soma. Segundo caso, o result vai ser com a subtraction. E aí ele até preencheu aqui pra gente automaticamente, né? Então no caso, vamos só tirar o float. Beleza? Eu vou copiar essa linha. E aqui agora a gente vai ter a multiplicação. E por fim, nós temos aqui, né, a divisão. E caso não tenha nenhuma dessas opções, o usuário digitou qualquer outra coisa, a gente já tratou aqui com uma operação inválida e simplesmente terminou a nossa aplicação aqui. Então vamos colocar divisão, beleza? Então nós já temos aqui todo esse fluxo, tá? Primeira coisa, então nós temos o seguinte, um switch que verifica qual que é o tipo de operação e 4 funções que executam cada uma dessas operações. Nesse caso, como eu fiz lá no começo, eu poderia ter feito aqui simplesmente um mais, um menos aqui mesmo, mas para a gente praticar toda essa questão de função, também para a gente separar o nosso código para ficar mais fácil de entender, nós fazemos esse tipo de operação aqui. Então a gente vai conseguindo fazer associações. Então, ó, nós temos uma soma de dois números aqui no caso, e assim como a subtração, a multiplicação e a divisão. Beleza, o que nós temos que fazer é simplesmente mostrar o resultado pro usuário, tá? E aí, para isso, eu vou vir aqui, printar aqui também uma mensagem. Nessa mensagem, eu vou falar que o resultado é... E como a gente está lidando com float, percentual f. E aí a gente coloca aqui a variável result. Beleza? Posso até finalizar aqui com o Ctrl S para que ele formate certinho para mim. Dando uma verificada aqui, não temos nenhum erro, né? E vamos executar para ver se isso realmente está funcionando corretamente. Então aqui digite o primeiro número, 10. Eu quero mais 10. Então o resultado aqui é 20, tá? Inclusive, deixar com duas casas ali. Vamos colocar um mais. Ok, ele formatou aqui pra gente com duas casas depois da vírgula. E aí, no caso, né, vamos quebrar uma linha aqui, né? A gente trabalhar melhor aqui esse resultado. A gente já formatou a nossa saída para ter apenas duas casas. E agora vamos testar as outras operações, né? Então, primeiro, a gente já testou a soma e funcionou. Vamos testar aqui 10 menos 5, tá? Funcionou também, resultado é 5. Vamos testar novamente e eu vou quebrar duas linhas aqui para ficar também mais amigável ali no final da execução, beleza? Agora a gente vai fazer o seguinte, o primeiro número vai ser 5 vezes, a gente vai utilizar aqui 9, 45, tá ok o resultado. Vamos executar aqui mais uma vez, então o número 20 dividido por 2 é 10 e também tá ok aqui o nosso resultado. Ou seja, pessoal, a gente conseguiu finalizar aqui a nossa calculadora. E só para a gente retomar aqui todo o processo que foi feito, se você observar, o que nós temos aqui é o seguinte, funções para fazer cada uma das operações, ou seja, a gente está dividindo o nosso código, vai melhorar a manutenção do nosso código, tá? E aí, nós temos um switch para decidir qual que é a operação, verificar qual que é a operação que o usuário escolheu, certo? Caso nenhuma das opções sejam atendidas, ele traz a operação inválida. Eu posso digitar qualquer coisa aqui. Ele trouxe aqui o segundo número,
né? Como ele espera um e o digitei um monte, ele vai trazer aqui a operação inválida. E aí, beleza. Então, nós temos aqui já a nossa aplicação tratando esse problema, caso o usuário digite uma operação inválida. Nós temos também mostrando o resultado, né? Imprimindo com apenas 2 casas depois da vírgula. Ou seja, a gente já tá aqui formatando o nosso resultado. E por hoje é isso, tá? Eu espero realmente que você tenha gostado, que você tenha entendido. Caso você não tenha entendido, pause o vídeo, pare, retome, enfim. Como eu já expliquei para vocês, no começo realmente é um pouquinho mais complicado. Talvez aqui você pensou na possibilidade de usar if e else, não tem problema nenhum, tá? Mas pra gente não ficar aninhando muito if e muito else nesse caso, porque tem uma quantidade grande de operações aqui, de possibilidades, né? Então são 4 caminhos diferentes aqui, ou até a gente pode considerar 5 caminhos, caso, né, nenhuma operação satisfaça aqui o switch case, beleza? Então, até a próxima, um grande abraço e eu vou ficando por aqui.